você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Um pouco sobre o que aconteceu nesses últimos dias, né? Porque o Elon Musk ontem, eu estava deitado na minha cama já às 10 e pouca da noite com a minha mulher aqui, e aí de repente eu recebi uma mensagem falando: Paulo Figueiredo, você tem que entrar, o Elon Musk está aqui num space no qual você foi convidado. Eu havia sido convidado para falar nesse space, mas nem estava falando. Ontem eu vou falar aqui mais para vocês, mas ontem eu fiz tantas entrevistas que no final do dia eu estava absolutamente destroçado. E foi quando eu reparei que o Elon Musk estava realmente no Superchat. E quando eu entrei, o Elon Musk estava falando com o Nicolas. Né? O Nicolas teve a sua palavra, depois o Elon Musk, o Alan dos Santos também falou, eu ia falar. Infelizmente, o que aconteceu foi que foi tanta gente acessando o Spaces, que é um espaço ali da plataforma do X, onde as pessoas discutem, onde há debates, etc. Tinha tanta gente acessando, principalmente do Brasil, que o X não aguentou. Os servidores do X não aguentaram. E o Spaces caiu 3 vezes. Eu acabei não conseguindo fazer a pergunta que eu gostaria de fazer a ele. Eu espero ter outra oportunidade. Hoje vai ter um Spaces de novo. Mas o Alan dos Santos conseguiu. Foi muito interessante ver o encontro entre Alan dos Santos e Elon Musk. O Elon Musk ouvindo o Alan dos Santos contando a história dele em primeira mão. Algumas coisas foram ditas pelo Elon Musk. Eu queria que a gente aqui ouvisse essas novidades que ele trouxe no dia de ontem, né? I think the people of Brazil ought to know that there is a tradução está na tela, tá? Mas eu no final eu resumo aí para você. An abuse of judicial power abuso de poder judicial. As pessoas do Brasil precisam saber que é um abuso do poder judicial. To an extreme degree that we've not seen in any country on earth. Em um grau tão extremo que nós nunca vimos em nenhum país da Terra. I have never seen anything of this magnitude. Nunca vi algo dessa magnitude. So it's insane. É insano, é louco. And the elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. As pessoas, né, os representantes eleitos, eles se referem a deputados, senadores e até membros do executivo, eles é que deveriam estar mandando no país, não o judiciário. You know, and the judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. O judiciário serve para julgar a lei, mas não, e para executar o que está escrito na lei, mas não para fazer a lei. But they are making the law. Mas eles estão fazendo a lei. And I think it's an outrage. People should be extremely upset. Eu acho que isso gera uma revolta e as pessoas deveriam estar extremamente chateadas. So, this has got to stop. Isso precisa parar. Isso precisa parar. O Elon Musk tem razão, isso precisa parar. Quando vai parar? Não sei. Isso cabe a nós, o povo brasileiro, decidir quando isso vai parar. Quando nós vamos convencer um percentual o suficiente daqueles 38% ou 32% de que isso é absurdo? Quando isso vai parar? Quando nós daremos um basta como nação nisso? O Elon Musk não falou só isso. Unless an account has somehow broken the law. Isso é muito interessante. Essa pergunta foi uma pergunta que o Nicolas fez para ele. Infelizmente a resposta caiu no meio, mas a pergunta que o Nicolas fez para ele foi assim: e aí, você vai levantar as sanções do X? Porque a gente ouviu agora há pouco o Barroso dizendo: não, tem que ver se ele vai fazer alguma coisa. Às vezes as pessoas fazem, blefam, estão procurando like, engajamento, etc, etc. E o que o Elon Musk respondeu? Unless an account has somehow broken the law.
A não ser que uma conta tenha quebrado de alguma forma a lei, actually broken the law, then they should not be blocked. então They should not be suspended. essa conta não deveria ser bloqueada ou suspensa. Essa é a posição do Elon Musk. E nós sabemos, e hoje sabemos até mesmo pela negativa da extradição do Alan dos Santos, que o Alan dos Santos não quebrou a lei, que o Paulo Figueiredo não quebrou a lei. Hoje nós sabemos disso, de forma inquestionável, de forma absolutamente inquestionável. A pergunta é quando? Essa é a pergunta que eu espero que o Elon Musk responda no futuro próximo. Mas ele tem repetidamente falado sobre a situação dos seus funcionários. E eu entendo, não faz sentido que o Elon Musk tome uma atitude agora sem garantir que os funcionários do X estejam protegidos. E, infelizmente, a única forma dos funcionários do X serem protegidos é eles deixando de serem funcionários do X. Eu ofereci para eles no show da manhã ontem, e fica esse oferecimento ainda aqui, mantém essa oferta, de que existe uma organização internacional parceira que está disposta a entrar com uma medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos preventiva, emergencial, para proteger e impedir a prisão desses funcionários. Então, aos funcionários do ex-Brasil, claro que vocês têm todo aí o apoio do Elon Musk, eu imagino. Eu não tenho contato com vocês, eu não sou o Felipe Neto, mas independente da posição ideológica de vocês não têm sido muito parceiros, não têm ajudado, etc, etc. Mas independente da posição ideológica de vocês, independente delas, vocês são civis nessa guerra, vocês precisam ser evacuados, vocês precisam ser protegidos, vocês precisam ser poupados. Deixa as pessoas que estão na guerra guerrear. Então fica a oferta para que entre em contato comigo aqui, tanto pelo canal do Paulo Figueiredo Show, pelas minhas redes sociais, podem mandar uma mensagem pelo próprio X, que é uma boa sugestão, e eu vou conectar sem custo absolutamente nenhum vocês com essa organização internacional. É uma organização sediada em Washington, com uma ampla experiência nesse tipo de coisa, para que eles entrem com uma medida cautelar. É uma forma de vocês se protegerem. Essa fala do Elon Musk de que a censura e a forma, e ele repetiu isso também num post, né, onde ele disse o seguinte, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. O Elon Musk fez uma gentileza grande. Primeiro, ele voltou a dizer que a censura, né, tá dizendo aqui, ó, a severidade da censura e o grau no qual as próprias leis do Brasil estão sendo quebradas, está chamando os ministros do STF, o Alexandre de Moraes em especial, de criminoso. É o Elon Musk que está falando, sou eu não. Embora eu partilhe da opinião dele. Em detrimento do seu próprio povo, é o pior em qualquer país do mundo no qual essa plataforma opera. O pior em qualquer país do mundo no qual essa plataforma opera. O X opera em 190 países. No último programa eu li os países no qual o X não opera. China, Rússia, Coreia do Norte, Turcomenistão. Até na Venezuela o X opera sem problema. Reparem, o que Elon Musk está dizendo é que a situação do Brasil é pior do que a de Cuba. É pior do que a da Venezuela. Se nós tínhamos medo de nos tornarmos uma Venezuela, graças ao Alexandre nós passamos desse ponto. E isso precisa ficar claro. Nesse mesmo tweet, que foi de 10h47 da manhã de hoje, o Elon Musk também, e o Mário Naufal, né, que é o cara aqui que está organizando a maior parte desse space, é um cara bem respeitado aqui nos Estados Unidos, eles estão compartilhando que a visita dos parlamentares brasileiros à Europa, muito bem sucedida no Parlamento Europeu. Então, esses caras, o que está acontecendo? Esses caras estão apanhando agora de todos os lados. Eles tomaram um socão na cara, metaforicamente falando, como a gente mostrou aqui na abertura do programa, e eles estão nas cordas. Eles estão nas cordas. Por isso que o Barroso está pedindo para o gongo soar para a gente mudar de assunto. Só que eu tenho que dizer para vocês, a coisa está só começando.
A coisa está só começando, é imparável esse movimento. Vale para os dois lados, eu sei que nós vamos apanhar também. Mas é imparável. E hoje veio essa bomba, essa nova bomba, porque entrou na briga um aliado importante, ou seja, se conectaram aliados importantes. E tá aqui a notícia do The Hill, eu vou botar traduzida no Paulo Figueiredo Show, no site do Paulo Figueiredo Show daqui a pouco, assim que a Sueli terminar o almoço dela lá com Lacombe. Tá aqui, olha, o Elon Musk diz que a Casa dos Representantes, o Congresso dos Estados Unidos, né, a Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, lançou um inquérito sobre a briga entre o X e o Brasil. Está aqui no The Hill. The Hill é um dos sites mais respeitados de cobertura política nos Estados Unidos. É de centro-esquerda, mas não é absurdo, não. Ele recebeu questionamentos. Vocês entendem a importância da conexão e do trabalho que está sendo feito e do quanto era importante aqui a ação no Congresso dos Estados Unidos? Eu me lembro que quando nós estivemos aqui pela primeira vez, e essa é a hora de separar os homens e os meninos. Eu me lembro que quando a gente esteve aqui pela primeira vez, não foi nem a primeira vez, mas uma das missões nas quais nós estivemos aqui, muita gente da direita, inclusive o carrapato do saco do Olavo, ficaram dizendo que fazer galhofa. Não, nem acredito, os caras foram encontrar o Jorge Santos. Aí depois, quando fizemos a coletiva de imprensa, os caras são muito burros. No House Triangle, o lugar mais nobre para se fazer uma coletiva de imprensa, que é uma dificuldade danada de reservar, com o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o Chris Smith. E eu já disse que nós teremos no mês que vem a nossa audiência sobre o Brasil, então conectem os assuntos aí, né? Os teóricos da conspiração da Globo News façam aí a conexão de vocês, mas naquele momento as pessoas ficaram sem audiência, vão ter que falar na rua. O energúmeno, acabou a farra dos bolsonaristas. Querido, vocês são crianças. Vocês acham que eu não sei o que eu estou fazendo? Tem muita coisa ainda que eu não posso falar. Muita coisa, mas eu posso só falar o seguinte. Teremos mais novidades. Teremos mais novidades. Nós somos muitos. Barroso, eu lamento. Você quer que a gente pare de falar sobre esse assunto? Você quer que o gongo soe? Nós estamos só começando. Não tem mais como vocês empurrarem a ditadura brasileira para debaixo do tapete. E se o Alexandre for convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos, será que ele vai? Convocado, não convidado. Será que ele vai? Essas são as cenas dos próximos capítulos que eu aguardo com vocês. Mas mais coisa está saindo, esse assunto não perdeu tração, ele continua dominando. Nós estamos hoje, agora, nesse momento, com uma audiência avassaladora, uma audiência de aqui 34 mil pessoas, e se você curtir e apertar para retweet, vão ser mais do que 34 mil pessoas. A gente já deixou muito para trás a soma de todos os canais de televisão de notícias no Brasil. Daqui a pouco a gente vai passar a audiência da Jovem Pan na televisão. Então, continuem curtindo e continuem espalhando. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte.